Olá, Dom Frades. Eu quero começar o nosso Domcast de hoje para o projeto Dom Paulo XII com um conceito que eu gostaria que vocês pensassem já no início do seu dia. Vocês já pensaram no que significa criatividade? Criatividade é uma combinação feliz de duas coisas: cria, de criação, e atividade, do agir. E para o teu concurso público, na verdade para tudo, né? Mas é que o nosso foco aqui é teu concurso público. Você precisa de criatividade. Começando com o fato de que você precisa diminuir a carga do volume apenas do estudo direto. Vou explicar. Você tá lá, angustiado, ansioso, porque você tem muita coisa para estudar, e aí tem um monte de material, e a gente já falou disso, né? Diminui material, simplifica material. Mas além disto, você precisa, separou o teu material, então, as tuas matérias básicas todas, e a gente já falou que temos 8 matérias base, não é? A gente vai ter oportunidade de falar de matérias especificamente na nossa sequência aqui. Você tem lá 8 matérias base, você tem as matérias específicas, você tem as leis especiais, você tem as decisões, provimentos, normas, resoluções, e você olha para aquilo e parece um mar, né? E é mesmo um mar de conhecimento, não é um mar de problema para você, é um mar de conhecimento. Às vezes esse mar não é tão facilmente navegável, então você começa a separar as matérias e digamos que o teu dia de estudo hoje seja de direito administrativo. Você separa, por exemplo, uma doutrina ou um resumo ou leis especiais do direito administrativo. E você começa aquela leitura e aquilo começa a te cansar num tempo muito curto. Por 2 motivos que eu gostaria de colocar aqui para que vocês pensem nisso hoje no momento do teu estudo. Ler não é estudar, né? Então você precisa de determinados métodos para estudar que não sejam de leitura pura, porque a leitura pura, ela é funcional quando você tem a desobrigação da leitura pura. Então, se você está lendo um romance, uma biografia, uma história, uma ficção, você não se sente na obrigação de lê-lo. Quando você está na obrigação de lê-lo, o teu cérebro tem um tempo de respeito às obrigações. Você tem um processo de cansaço. É por isso que tem tantas técnicas de estudo, técnica Pomodoro, técnica do tempo não sei o quê, técnica do tempo útil, técnica das horas líquidas, essa coisa toda aí, tá? E cada uma com o seu valor, claro, você tem que usar, que se adapte muito bem a você. Ótimo. Por que é que você precisa pensar nisso que eu estou dizendo? Porque, é claro, você está lendo para um concurso, portanto é obrigação. Faça assim, ó. Conte o tempo do que você está chamando de leitura e transforme isso em estudo. Fazendo o quê? Usando aquela criatividade. Vou dar um exemplo. Você está lendo a lei de licitações. Aquela maravilhosa 8666. Aquilo é uma coisa ilegível, né? Deveria ser proibido ler aquele negócio lá. Então, você chega ali pelo artigo 5º, tá bom, vai, 6º, e você já olha para aquilo com um pouco de desânimo, né? Então, eu vou sugerir que você tenha criatividade para esse tipo de leitura. A primeira coisa, transforme isso num estudo dinâmico. É assim, ó. Se coloque no lugar tanto do poder público quanto do administrado que está participando de um processo licitatório. Então, se você fosse o poder público, começa lá a legislação dizendo: essa legislação serve para tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tem a função de tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, usa o teatro para você, meu querido Jedi. Faça um teatro para você, mesmo que mental, é lógico, né? A depender de onde você esteja estudando. Se você começar a teatralizar a tal da lei, você vai achar que tu tá maluco de vez. Mas até aí, cada um com o seu problema, porque o que você quer é passar nessa prova com notaço, né? Então, use
a criatividade nesse sentido. No momento em que você estiver estudando a lei e que ela estiver dando ordens e limites para o poder público, se imagine como um ser assim grande, vamos já imaginar ele bonito, né? Bonitaço, um ser de cabelos castanhos e de olhos azuis, super maravilhoso, que anda por aí dando ordem para todo mundo, sabe? Você é o poder público, naquele momento em que a lei dá ordens para o poder público. Quando tem limites naquela lei, o administrado pode isso, o vencedor do processo licitatório não pode aquilo, aquele que está participando do procedimento do convite deve fazer tal coisa. Você já usa a sua criatividade. Você então vamos imaginar um administrado, deixa eu pensar como é que você pode pensar. Você se imagine um ET verde e roxo. Então, no lugar do administrado, na lei de licitações, você será um ET verde e roxo. Você coloca lá, sou um ET verde e roxo, andando de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, tentando vencer aquele monte de envelopinho. Se for no procedimento tal, o envelope é azul, se for no procedimento tal, o envelope é eletrônico, se for no procedimento tal, eu tenho que apresentar 30 fases, se for no pregão, eu tenho que fazer tal coisa. Você, um ET, tentando se adaptar ao mundo terráqueo. Se você fizer isto a cada bloco, porque a lei é dividida lá em títulos e capítulos, né? Divida assim para estudar. Não vai lendo aquele troço direto como se fosse um romance, que não tem nada de romance naquilo. Aquilo é um terror, né? Você, a cada bloco, ou de sessão, ou de capítulo, ou de título, quando ele for pequeno, você faça o seu teatro mental. Em que momento da lei estamos diante daquele morenão ou morenona de olhos azuis? Você adapta para você, tá? E em que momento estamos naquele lado do ETzinho, coitado, que tem que se virar nos 30 para conseguir vencer uma licitação, um pregão, um convite? E em que limites? Você pensa assim, eu sou um ET pequenininho se eu tiver no convite, porque precisa de valor pequenininho. Agora eu sou um ETzão daquele de nave espacial se eu estiver no procedimento da licitação para a construção de obras públicas. Já imagina, né? Já pensa no Jornal Nacional, pensa naquelas Odebrecht da vida. Você é aquele tamanho de ET, tá? Daquele tamanho todo quando você estiver nas obras públicas, porque os limites aumentaram. E aí uma regrinha aqui, bem importante. Quando você estiver estudando e a matéria for bem densa como essa, você estude a matéria, se imagine morenão, morenona, se imagine ET, cada lado com a sua coisa, e no meio do morenão e do ET, aparece assim uns porco-espinho, tá? Os fiscais do não sei o quê, os órgãos coordenadores do não sei o quê, tudo porco-espinho, tudo porco-espinho. Você já pensa no porco-espinho. Só que você precisa parar no momento certo. E aí que tá a inteligência da criatividade. Se você não parar a cada bloco que te convença, imagine os atos de um teatro, né? Imagine as cenas de uma novela, de um filme. Há sempre um intervalo naquele momento bem crítico que você quer continuar. Você quer continuar. Você está assistindo ali o filme e você quer a próxima parte. Mas inteligentemente, os produtores, autores e artistas param no momento em que o teu interesse está continuado. Eles não param no momento que você não está mais interessado. Eles param antes, para que daqui a pouquinho você volte completamente interessado, porque estava interessante. Então, esta é uma técnica bem estudada, inclusive por uma universidade, tem uma pesquisa muito grande a respeito disso, que o momento da sua parada deve ser o momento enquanto aquele estudo está interessante. Então, imagine que você está estudando a lei de licitações por 20 minutos, porque é uma lei muito densa, muito grande, atormenta, né? Isso vale para a lei das SAs, isso vale para a lei de falências, essas coisas imensas que tem muitos prazos e coisas. Você para no momento em que você está no meio de uma compreensão muito boa. Você está lá compreendendo perfeitamente aquele procedimento do pregão que tem que primeiro apresentar a proposta, depois os envelopes. Para ali. Deixa a tua mente ligada, igual a novela.
igual a filme bacanão. Fez isto? Ótimo. Dê 5 minutos para você. Fez a cena do morenão, morenona contra ET e tem um porco-espinho no meio. Pare ali, quando estiver bem interessante a tua leitura, quando você estiver entendendo. Não pare quando você não estiver entendendo. Você pare justamente no momento em que aquilo está muito claro para você. Para 5 minutos, a tua mente está feliz porque está entendendo, volta 5 minutos depois e continua dali. Não pare num momento chato do estudo. Isto é a aplicação da criatividade. E vou dizer para você, parece maluquice, eu sei, mas é a programação neurolinguística que domina o mundo, meus amores. Usem a seu favor. Parem num momento de felicidade, de compreensão. Nunca, jamais, num momento de não tô entendendo nada. Não para nesse momento não, tá? E é isso que eu desejo a vocês hoje. Criatividade no seu estudo do dia. Escolha a sua melhor matéria para a sexta-feira e use, teste. Testa numa matéria pequenininha primeiro. O morenão, morenona contra o ET com um porco-espinho no meio. Testa numa matéria pequenininha. Depois vai lá para a lei de licitações e testa lá. E vê se funciona para você. Um grande beijo, meu Jedi. Que a programação neurolinguística lhe auxilie no projeto Dom Paulo XII. Falamos no próximo Domcast. Tchau, tchau.